Porque eu não sinto Deus próximo de mim de verdade? Por que muitas vezes eu oro, rezo, falo com Ele, mas parece que a minha oração não passa do teto? Por que muitas vezes eu me sinto vazia, mesmo pedindo para estar na presença? Entre tantas outras coisas que acabam gerando conflitos no nosso coração, e nós vamos falar sobre isso hoje, minha amada, nesse Café com Propósito, onde a gente vai falar sobre por que eu me sinto muitas vezes distante de Deus. Por que eu não sinto Deus próximo de mim? E isso é uma das coisas que muitas vezes nós nos perguntamos. Talvez você tenha tentado por diversas e diversas vezes se aproximar de Deus, mas sente que algo ainda falta, sabe? E eu já tive isso, eu já tive essa percepção, eu já tive esse sentimento, e eu quero compartilhar com você algumas dessas reflexões, algumas dessas questões que me ajudaram a conseguir me aproximar mais de Deus, as descobertas que eu fiz, e nesse Café com Propósito você vai conseguir entender tudo isso de uma forma muito clara. E se você ficar até o final, você vai entender também como que você pode vencer isso, como que você pode, de fato, ver Deus de uma outra maneira. E nós vamos falar sobre isso. Minha amada, seja muito bem-vinda a esse Café com Propósito que acontece todas as segundas-feiras aqui neste YouTube do meu Deus, e também você pode ver gravado no Spotify. Agora nós temos o Café com Propósito em forma de podcast. A gente vai tentar fazer isso dessa forma e vamos lá. De repente, quem sabe, né? Temos convidados aí futuramente. Mas Deus é muito bom, que nos permite refletir sobre essas questões, nos permite ter esse espaço que por enquanto é livre, né, minha gente, para falar de Deus, falar também de maturidade emocional. Eu mesma já tentei muitas vezes me aproximar de Deus, já tentei conversar com Ele e de fato muitas vezes louvar, orar, fazer várias coisas, mas nem sempre foi fácil, nem sempre a gente consegue estar naquele espírito com musiquinha de fundo e tantas outras coisas. Não, teve momentos onde eu senti de que Deus estava distante, né? Mesmo eu tentando buscar Ele de todo o meu coração, mesmo eu tentando conversar com Ele, mesmo eu tentando, né? E muitas vezes a gente não para pensar o porquê que isso acontece. E eu quero que você pare um instante e pense quantas vezes você já tentou se aproximar de Deus, você já tentou sentir Deus, sentir Ele mais próximo, mas você não conseguiu. Em que momento você estava passando tudo isso da tua vida? Em que situações você estava vivendo? Quais eram os teus pensamentos? Quais eram os teus questionamentos? E existem algumas coisas que muitas vezes dá essa sensação, né, de distância de Deus, de que Ele está longe. É a questão das nossas feridas emocionais. Quando a gente tem feridas emocionais abertas, a gente sente como se coisas em nós fossem como um bloqueio, onde a gente não consegue mais ver as coisas como de fato elas são, mas nós vemos as coisas como de fato nós estamos. Então, a gente vai olhar para tudo à nossa volta, é como se nós estivéssemos como um óculos, onde eu vejo as coisas e parece que aquilo que eu tô vendo tá como se tivesse embaçado, né? Hoje de manhã, quando eu tava voltando do CrossFit, eu olhei pro sol e eu vi uma grande bola, né? Um círculo enorme, vermelho, só que fosco. Ele não tava com os raios, né, coisa mais linda que geralmente é de manhã. Não, tava um círculo vermelho fosco, meio apagado e bem forte no sentido de cor, mas sem aquele brilho, né? Tava completamente fosco. E isso acontece por quê? Porque simplesmente a cidade aqui está tomada por conta de todo o fogo que está acontecendo, nas queimadas e tal. Então, o que acontece? Quando nós temos feridas emocionais em nós, é como se
nós estivéssemos assim, impossibilitado de ver de fato as coisas como elas são, impossibilitado de ver brilho onde há brilho, né? A gente vê tudo fosco à nossa volta e muitas vezes a gente não percebe a presença de Deus ali. Essas feridas podem ser resultado de mágoas profundas que nós passamos na nossa vida, pode ser resultado de rejeição, de abusos emocionais ou até mesmo físicos, traições e tantas outras coisas, traumas do passado. E talvez você já tenha ouvido palavras muito duras, sabe? De alguém que você amava. Talvez os teus pais e você sofreu abandono. E até isso, essas lembranças, tudo isso ainda hoje te afetam. E quando a gente pensa sobre isso, a gente pode pensar, poxa, mas será que Deus então está distante diante de todo o meu sofrimento? E a resposta é não, ele não está distante. Embora muitas vezes a gente não consiga vê-lo, ele está presente. Na teologia nós chamamos isso de Deus abscôndito, né? É como se Deus estivesse escondido aos nossos olhos. É como se estivesse aquele sol ali, né, atrás de toda a fumaça, onde a gente não percebe, a gente sabe que ele está ali, a gente reconhece até mesmo, mas a gente não percebe mais os seus raios, né, batendo nas árvores, no rosto, sentindo o calor. A gente não sente mais aquilo. Por quê? Porque os nossos traumas, como se fosse aquela fumaça toda, está impossibilitando disso acontecer de fato, de sentir isso. Mas a palavra sempre nos traz de novo para a realidade, ela confronta os nossos sentimentos. A palavra sempre vai confrontar os nossos sentimentos. E em Salmo 34, 18 diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Minha amada, Deus vê as nossas feridas e Ele está próximo de cada uma delas para nos curar. O que Deus mais quer na tua vida é te curar. O que Ele mais quer fazer no teu íntimo, do teu ser, é trazer você à cura. Ele sofre junto com você, Ele está junto com você. Só que talvez por conta de 5 principais, né, momentos da tua vida, um deles, talvez desses 5 que eu vou falar agora, talvez isso te faz permanecer cega, talvez isso te faz ter uma dificuldade muito maior de conseguir perceber a presença dele. O primeiro desses momentos, né, que muitas vezes nós passamos na nossa vida e faz a gente ter dificuldade de perceber Deus na nossa história, é a perda de alguém que nós amamos, é o luto, né? A perda de uma pessoa que a gente ama ou uma separação até mesmo, né, no casamento, enfim, pode fazer com que a gente se sinta abandonada por Deus. Poxa, se Deus é Deus, então por que Ele faz essas coisas todas comigo? Por que, né, geralmente são essas as nossas questões, os nossos questionamentos. Só que Deus, Ele não está distante. Ele não é também um Deus que fica nos dirigindo a nossa vida no sentido de como se a gente fosse marionete, como se a gente fosse um bonequinho. Não, Deus diz de forma muito clara na sua palavra: Ele está perto de quem tem um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ou seja, Deus, ele não está distante de nós no momento da perda, no momento do luto, no momento de extrema tristeza. Mas ele, pelo contrário, está muito próximo, especialmente próximo daquelas pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de consolo, que estão precisando de salvação naquele momento. Por isso Jesus diz, né? Eu vou subir aos céus, mas vocês não ficarão só. Vocês terão o Consolador, ou seja, o Espírito Santo. E se você está o tempo inteiro muito atribulada, olhando para um monte de coisa que você precisa fazer, tentando resolver 1001 coisas na tua vida e você não silenciar o teu coração e não sentir, né? Ah, veio a tempestade, Deus não estava na tempestade, veio o fogo, Deus não estava no fogo, veio isso e aquilo, Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Aonde Deus estava? Diz a palavra, né? Deus estava na brisa suave. Deus, ele se encontra
no silêncio, quando você fecha os teus olhos e você pode perceber a tua existência e a existência daquele que te criou. Só que se você nunca tem esse momento, como é que você vai conseguir silenciar as vozes do teu coração, da tua mente, dos teus pensamentos para conseguir ouvir e perceber Deus? Nós não vamos conseguir fazer isso. É como se o nosso terreno estivesse cheio. Imagina que você é uma árvore. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, né? Inclusive, se você ainda não é aluna, minha mentorada do Mulher Restaurada, né, do MR, fica até o final porque eu tenho um presente para você, tá bom? Um presentão, na verdade, para você ter a oportunidade de caminhar junto com a gente aí nessa nova série que nós vamos iniciar amanhã. Mas imagina que nós somos uma árvore e nós estamos plantadas em um terreno. E esse terreno ele tá cheio de inso, de sujeira, de lixo jogada pelas outras pessoas, né? Inclusive não tem uma cerca que delimita esse terreno. Enfim, ele tá ali abandonado. Por mais que Deus queira fazer com que algo novo nasça nesse terreno, a terra não está propícia para que de fato essas sementes que ele lança, né, nesse terreno, diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada novo dia, ou seja, é como se ele lançasse sementes a cada novo dia na nossa vida, nesse terreno que é a nossa vida. Mas ele tá tão cheio de coisa, com traumas, com feridas, com coisas que a gente deixa, né, ser entulho na nossa vida, que muitas vezes nem precisam ser pecados. Muitas vezes pode ser simplesmente embaraços, como diz o salmista, né? Então, quando a gente tem a nossa vida pesada dessa forma, Deus pode lançar quantas sementes forem. A terra do nosso coração não vai estar preparada. E a gente precisa ter consciência disso. Muitas vezes o nosso emocional tá tão ruim assim porque o nosso espiritual também tá uma bagunça. E a gente precisa compreender isso. O segundo a segunda situação, né, que pode ter causado esse distanciamento de você e Deus, não se perceber próxima de Deus, é um trauma ou um abuso. Ou seja, experiências traumáticas, seja abuso físico, emocional, criam barreiras que dificultam a gente poder sentir a presença de Deus. E a resposta bíblica para isso é de Isaías 61, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Quando nós estamos presa em um trauma, em um abuso emocional, a gente precisa compreender que Jesus ele veio para nos curar esse coração que está machucado, curar e nos libertar. Porque nós, diante de um trauma, de um abuso, nós estamos presas emocionalmente, espiritualmente. E Deus vê a nossa dor, Ele vê o nosso trauma e Ele oferece cura e libertação verdadeira. Cura e libertação que é algo completo, que não é algo apenas como se fosse uma coisa superficial. Não, é algo completo. A terceira situação que muitas vezes faz a gente não sentir a presença de Deus é estando em pecado ou uma culpa muito grande. O envolvimento da nossa vida com o pecado e o sentimento de culpa pode fazer a gente acreditar que Deus está distante, porque Deus só vai me aceitar se eu estiver limpa totalmente. Deus só vai me aceitar depois que eu organizei minha vida. E a gente não percebe que, na verdade, Deus, Ele quer que a gente esteja perto. E quando a gente se aproxima, Ele começa a fazer transformação na nossa vida. E aí sim nós podemos confessar os nossos pecados, porque Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo tipo de coisa. Isso 1 João 9 diz. Então, Deus, ele não se afasta de nós por conta do pecado, mas ele se aproxima de nós justamente por conta do pecado, porque ele quer nos salvar. Jesus vem ao mundo justamente por conta do pecado. Caso contrário, ele não ofereceria perdão, não ofereceria purificação para que a gente se volte a ele em arrependimento. Isso
é algo que a religiosidade colocou na nossa cabeça. Inclusive, a gente vai falar sobre isso nessa nova série do MR, né, que é sobre intimidade com Deus. Porque não tem como a gente querer ter uma vida leve, construir uma família e estar distante de Deus. Querer ter um emocional maduro, ter maturidade e estar distante de Deus. Não tem como. E nós precisamos saber disso, nós precisamos compreender isso. A quarta situação é a falta de resposta das nossas orações. Quando as nossas orações parecem que não são respondidas, pode surgir a sensação de que Deus está distante ou Ele é indiferente a nós. Só que a gente precisa compreender que, diante de Deus, sempre, sempre nós vamos ter resposta. Que é sim ou não, ou então espera. Ainda não é o momento. Por quê? Porque os pensamentos de Deus, diz Isaías, né, 55, os meus pensamentos, ou seja, os pensamentos de Deus, não são os pensamentos de vocês. Nem os meus caminhos são os caminhos de vocês. O próprio Deus diz isso. Porque assim como os céus são muito mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os caminhos de vocês. E os meus pensamentos são muito mais altos do que os pensamentos de vocês. Ou seja, Deus tem um plano muito maior do que você pode imaginar. Muito mais profundo do que você pode pensar. Mesmo quando a gente não entende por que ele não respondeu ou por que ele disse não. Por que a resposta foi, olha, espera mais um pouco. Muitas vezes a gente está tão cego em querer a resposta de Deus que muitas vezes ele já respondeu faz tempo. Só que com um não. E você queria sim. E aí você acha que ele não respondeu. E a quinta situação que mais nos afeta em perceber, né, a presença de Deus é depressão e ansiedade. E essa é uma das feridas emocionais, né, provindas muitas vezes da rejeição e do abandono. A depressão e a ansiedade são condições emocionais que podem fazer você se sentir isolada, desconectada completamente, espiritualmente falando. Em Filipenses 4, Paulo nos diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os pedidos de vocês conhecidos diante de Deus pela oração e em súplica de ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, eu repito, presta atenção, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Jesus Cristo. Deus, Ele nos convida para que a gente entregue todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, momentos tribulosos da nossa vida, prometendo uma paz que excede todo o entendimento. E isso vai proteger o nosso coração e a nossa mente, os nossos pensamentos, mesmo em meio à escuridão emocional, mesmo em meio a sofrimentos. E outra questão, além de todas essas 5 situações, que é muito forte e que a gente trabalha muito dentro do Mulher Restaurada, por exemplo, é que a relação com os nossos pais terrenos tem muita ligação da forma como você vai ver Deus. Isso vai impactar a tua mente, a tua percepção, o teu olhar de forma profunda. Por exemplo, se você teve pais disfuncionais ou quem te criou, houve uma disfunção, o que isso significa? Significa que o pai não cumpriu o papel de pai, a mãe não cumpriu o papel de mãe, ou não havia pai, não havia mãe, ou mesmo havendo, eles não estavam ali presentes, ou se estavam presentes, não estavam cumprindo o seu papel. O pai de protetor, provedor, que dá propósito, a mãe de acolher, de mostrar a feminilidade, a beleza, a leveza da vida. Se você não teve isso, pode contar, você teve pais disfuncionais. Ah, Sabrina, mas então não tem nenhuma pessoa que pode ser... Sim, talvez não tenha nenhuma pessoa mesmo, porque a gente não tá na eternidade. A gente tá na Terra, e aqui tem pecado, tem erros, entende? Por isso que a gente precisa estar próximo da luz, que é quem? Cristo. Então, se você cresceu em um lar onde o teu pai era ausente, era crítico demais ou até mesmo abusivo, pode ser difícil ver Deus como um pai amoroso, como um pai presente.
Talvez você tenha experimentado um pai que nunca estava com você, sempre tinha uma coisa mais importante para fazer, ou um pai que só te criticava, que nunca era suficiente o que você fazia. Se tirava 8, por que tirou 8? Deveria ter tirado 9. Se tirou 9, por que não tirou 10? Se tirou 10, não fez mais que a tua obrigação. Então, todas essas percepções, essas questões, elas distorcem profundamente a forma como você vai ver a paternidade de Deus. Só que a gente não pode esquecer. Romanos 8,15, nós somos lembrados por Deus diariamente. Paulo diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, ou seja, vocês não receberam o espírito de escravidão. Por outra vez, vocês estão em temor. Mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual vocês podem chamar Deus de Abba, Pai. O que é esse Abba, Pai? Paulo diz, vocês podem chamar Deus de paizinho. Abba, no sentido do grego ali, na cultura judaica, era o paizinho próximo, aquele no qual eu tenho intimidade. Esse pai nos adota, porque ele nos ama incondicionalmente. Deus não é como os nossos pais terrenos, como as pessoas que nos criaram, ou até mesmo as pessoas que nos machucaram. Ele é um pai perfeito, amoroso, sempre presente. Porque imagina, se você teve isso até mesmo das pessoas que te criaram, feridas, problemas, enfim, você não era suficiente, a tua mentalidade, no teu inconsciente vai dizer assim, se até mesmo meu pai era desse jeito comigo, até mesmo as pessoas que me criaram, que deveriam me amar, eram assim comigo, imagina as outras pessoas. Imagina o que os outros vão fazer. Imagina o que os outros... Então, eu preciso me proteger. E aí você vai criando uma casca, uma camada. E aí você transfere isso para Deus. Deus não é igual aos nossos pais terrenos. Ele é um pai perfeito, amoroso, sempre presente. E reconhecer e aceitar isso é o primeiro passo para que a gente, de fato, restaure a nossa intimidade com Ele. E talvez vocês estejam me perguntando, mas Sabrina, como é que eu posso restaurar de fato a minha intimidade com Deus? Vou te passar aqui alguns passos. Eu quero que você anote isso, porque você sabe, né? Se você está sempre aqui no Café com Propósito, você sempre precisa ter papel e caneta na mão para anotar tudo, tá? E, lógico, enviar para pelo menos 5 amigas tuas, para que de fato você crie esse ambiente, essa atmosfera de transformação e restauração na tua vida. A primeira coisa que a gente pode fazer para superar essas barreiras, sentir Deus mais próximo, é orar e meditar na palavra. Tiago 4,8 diz, se acheguem a Deus e Ele se achegará também a vocês. Uma das formas mais poderosas que nos ajuda a nos conectar com Deus é através de um coração sincero, em oração e meditando na palavra de Deus. Mas, meditar é como se fosse no original, é como se fosse ruminar. É como aquela vaca que pega, come o pasto, engole, mastiga e volta de novo, e mastiga, engole e volta de novo, mastiga mais um pouco, para que todos os nutrientes saiam dali. Talvez você diga, mas Sabrina, eu já tentei ler a Bíblia, eu não entendo, já tentei orar, eu não consigo. Ou até mesmo eu faço, por que eu não tenho a transformação? Porque você faz errado. Porque você faz da forma errada. Porque você faz talvez de forma rasa. Talvez você faz sem coração. Reserve um tempo diário para essa prática. Observe a sua percepção da presença de Deus. Observa como você vê Deus. E comece a mudar isso. Comece a se deixar escanear pela palavra. Segunda questão que você precisa fazer é identificar as tuas feridas emocionais e estar aberta para curar elas. Identificar as feridas pode ser o maior desbloqueador da tua intimidade com Deus. Talvez seja necessário o processo de perdão, talvez seja necessário o processo de reparação, tanto para outras pessoas como para si mesma, mas você não pode deixar de buscar cura através de um
aconselhamento, talvez de uma caminhada conjunta, de oração, de práticas espirituais. Você não pode deixar que essas feridas continuem sujando, poluindo todo o teu terreno, evitando que as sementes lançadas por Deus a cada novo dia acabem não chegando em um solo preparado para receber essas sementes. E por fim, nós não podemos esquecer, e eu tenho ainda um presente para você, então fica aí. Por fim, nós não podemos esquecer a importância de ter pessoas ao nosso lado. Durante essa jornada, não tem como você caminhar mais próxima de Deus sem estar caminhando com alguém próximo a você. Ninguém deve caminhar sozinho. Ninguém deve caminhar sozinho. Deus nos criou em comunidade. Deus criou Adão, mas percebeu que não era bom Adão estar só. Criou a Eva também. É fundamental que a gente tenha pessoas ao nosso lado. Sejam amigos, grupos de oração, outras mulheres, uma comunidade de fé, para que possa te encorajar. Eclesiastes 4 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Mas se estiver só, como que vai fazer? Quando um cai, não vai haver quem possa ajudar a levantar. Por isso, nós temos uma comunidade chamada Mulher Restaurada. Nessa comunidade, é um processo terapêutico, na verdade, onde você não caminha sozinha, você tem uma comunidade toda ali pelo grupo do WhatsApp, onde você pode conversar, estar junta, compartilhar anseios do coração. Ali também você recebe fortalecimento, tanto na fé como na questão espiritual e emocional, as duas coisas. Mas Mulher Restaurada não é só isso. Mulher Restaurada também é todo um método mapa da raiz ao fruto, onde é um mapa, onde trabalha todas as tuas feridas emocionais, ferida da rejeição, abandono, enfim, questão de paternidade, de orfandade, desde a raiz. Você aprende a fazer a limpeza desse terreno, você aprende a fazer um novo plantio, poda, enfim, até dar novos frutos, para que você possa ser instrumento de transformação para as pessoas que você ama, que estão próximas a você e que também precisam de uma luz. Tudo isso está com algo muito especial, porque a partir dessa semana, às 6 horas da manhã, às terças-feiras, nós vamos nos reunir, porque além de todo o material gravado que você tem, toda a apostila com todos o passo a passo para você transformar o teu emocional, se deixar transformar com técnicas não apenas terapêuticas da psicologia, mas também a partir da palavra, com fundamentos e princípios bíblicos. Além disso, você tem toda a comunidade onde tem, olha assim, muitas mulheres caminhando junto contigo, enfrentando os mesmos desafios, e eu tô lá também acompanhando diariamente. Além disso tudo, nós vamos nos encontrar semanalmente, agora nas terças-feiras, às 6 horas da manhã, porque a gente precisa colocar primeiro o que mais importa. E nós vamos iniciar uma série, você tem esse acompanhamento de mentoria durante 1 ano, mas agora especificamente, essa semana nós estamos iniciando uma série chamada Intimidade com Deus. Ali nós vamos passar por todo o livro do Evangelho de João e será algo assim, tremendo. E eu quero te encorajar a você tomar essa decisão e buscar essa conexão com Deus e também com pessoas que estão caminhando, que podem te ajudar a te fortalecer, que podem te ajudar a transformar a tua vida emocionalmente falando, mas também espiritualmente falando, porque aonde Deus está envolvido, Ele não deixa as pessoas e os lugares da mesma forma como encontrou. E Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas e eu quero te convidar para fazer parte dessa família. Que tal você aproveitar essa semana para se conectar com mais mulheres e partilharem da mesma fé, estar junto, se conectar e buscar essa intimidade com o Pai. E para isso, para você que está aqui, aqui embaixo eu vou deixar um link do suporte. Você clica nesse link, vai abrir o teu WhatsApp, você vai falar com o suporte. E você que não é aluna, não é minha mentorada, você vai dizer, olha, eu quero entrar para Mulher Restaurada e eu quero o cupom de desconto. Mas para isso você vai precisar dizer a senha, né, desse cupom é intimidade. Então você vai
clicar aqui embaixo, vai entrar e vai dizer, olha, eu quero o cupom de desconto. A senha do vídeo lá do Café com Propósito que eu vi é intimidade. E aí você vai ganhar um cupom de desconto para ser aluna e amanhã já estar presente, tá bom? Então, é só fazer isso, você assistindo isso aqui, você tem acesso a esse cupom de desconto e você pode caminhar junto aí comigo e com mais de 600 alunas durante um ano, que é um ano que tem sido assim transformador para cada uma delas, é fantástico. Que você possa ter desfrutado de todas essas palavras, esse passo a passo, que Deus possa agir no teu coração, minha amada. E não se esqueça, Ele está próximo. Ele faz coisas tremendas, mas Ele também decide nos respeitar. Ele não arromba portas. Ele espera que a gente dê um passo de fé, se aproxime dele, limpe o nosso terreno, para que as sementes possam encontrar solo fértil. Que Deus te abençoe, um abraço no teu coração e até o próximo encontro. Tchau!